Em 2017, o Grêmio conquistava o tricampeonato da América. Naquela que é a última vez que um time brasileiro fora do eixo Rio-São Paulo conquistou a glória máxima da América do Sul. Os comandados de Renato Gaúcho tiveram que passar por Guarani, Deportes Iquique e o Zamora na primeira fase. Nas oitavas veio o Godoy Cruz da Argentina. Nas quartas, o Botafogo. E na semi, o Barcelona de Guayaquil, com direito a uma defesa histórica de Marcelo Groi, não sei se você lembra. E na final, 2 vitórias contra o Lanús. 1-0 na ida em Porto Alegre, 2-1 na volta na Argentina. Com direito a também um golaço antológico do Luan. Mas afinal, por onde andam os tricampeões da América? Que fim levaram esses jogadores? Vamos começar com o Marcelo Groi, esse da defesa que eu citei aqui. O Marcelo Groi deixou o Grêmio em 2019 para jogar no Al Ittihad da Arábia, que na época não era tão famoso assim, não tinha Benzema, Kanté, mas ele até chegou a jogar com esses caras sim, porque ele ficou no time até 2024, quando saiu para jogar no Al-Kholod, também da Arábia. E aí em 2025 ele deixou o Al-Kholod para jogar no Al-Shabaab, continua na Liga Árabe. Tem contrato até o meio de 2026, depois disso vira agente livre. Será que volta para o Brasil? O goleiro reserva do Grêmio nessa conquista aí era o Paulo Vitor. Esse já rodou um pouquinho mais que o Groi. Jogou em Portugal, jogou na Arábia, jogou no Catar e desde julho de 2025 defende o Alanyaspor da Turquia. E você lembra quem era o terceiro goleiro do Grêmio nessa conquista? Em 2019 ele foi vendido para o Rio Ave de Portugal. Depois disso foi vendido para o Lille da França. Só que hoje ele é um dos grandes goleiros do Brasileirão. Para alguns, o melhor goleiro em atividade no Brasil. Titular absoluto do Vasco da Gama. Sim, o Léo Jardim era o terceiro goleiro do Grêmio. Mas continuando com aquele time, na lateral direita a gente tinha o Edilson. O Edilson deixou o Grêmio em 2018 para defender o Cruzeiro, depois passou pelo Goiás, passou pelo Avaí e em 2022 ele voltou ao Grêmio para ajudar na Série B e acabou se aposentando ao fim daquela temporada. O lateral esquerdo daquela equipe do Grêmio era o Bruno Cortes. Esse que deixou o clube em 2022 para jogar no Avaí, passou pelo Mirassol e encerrou a carreira no Sampaio Corrêa em 2024. Mas ele tá de volta ao Grêmio, porque agora, em janeiro de 2026, ele foi anunciado como treinador do Sub-14. Será que no futuro a gente vai ver o Cortes como treinador do Grêmio também? Só o tempo vai dizer, né? O lateral direito reserva daquele Grêmio era o Léo Moura, jogador que fez uma carreira muito bonita no Flamengo, né? Mas que também tem uma passagem muito legal pelo Grêmio. E ficou ali até 2020, quando deixou para jogar no Botafogo da Paraíba. Aí passou só uma temporada lá no time de João Pessoa e acabou se aposentando no fim daquele ano. Passando para defesa, a gente tem um jogador que talvez seja um dos grandes ídolos da história do Grêmio, acho que dá para falar isso, Pedro Jeromel. E ele ficou no clube até 2024, quando se aposentou e hoje continua morando em Porto Alegre. O companheiro de zaga dele, Walter Kahneman, é o único remanescente do time campeão da Libertadores. O Kahneman até hoje ainda defende o Grêmio. Também dá para dizer que é um ídolo histórico da equipe. O Kahneman joga a partida de ida da final contra o Lanús, mas quem joga a volta é o Bressan. E o Bressan deixa o Grêmio em 2019 para jogar no Dallas. Depois disso ele passou pelo Avaí, jogou na China, jogou na Grécia e em 2026 está de volta ao futebol brasileiro para defender a Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Bressan foi titular na partida de volta, um outro zagueiro que tinha ficado de fora da partida de ida foi pro banco lá na Argentina no jogo contra o Lanús, Rafael Thierry. E esse fica no Grêmio até 2020, quando sai para jogar no Sport. E no Sport ele fica até 2025, quando, assim como o Bressan, vai jogar na Chapecoense. Então, Bressan e Rafael Thierry estão na Chapecoense em 2026. Passando para o meio-campo, a gente tem o Jailson. Lembra dele?
Aquele volante mais destruidor. Pois é, o Jailson no ano seguinte, ele em 2018, já foi vendido para o Fenerbahçe da Turquia. Depois disso ele foi jogar na China, onde ficou algum tempo até que o Palmeiras o contratou. Depois da passagem pelo Palmeiras, ele ainda jogou no Celta de Vigo, no Los Angeles FC, e no momento em que eu gravo esse vídeo ele tá sem clube. Então o contrato dele com o Los Angeles se encerrou agora e o Jailson ainda tá procurando uma equipe para jogar. Vamos ver, logo ele deve ser anunciado em algum lugar. Se o Jailson era o meio-campo mais destruidor, o companheiro dele já era aquele meio-campista mais cerebral. Talvez a grande promessa desse elenco, o Arthur. Tanto que o Arthur é vendido do Grêmio pro Barcelona. O problema é que ele nunca se tornou aquele meio-campista de elite que a gente achava que ele ia ser. Pô, era um cara para se tornar um dos grandes meio-campistas do futebol mundial. E aí do Barcelona ele foi para Juventus, de lá foi emprestado para o Liverpool, foi emprestado para a Fiorentina, onde teve uma ótima passagem, foi emprestado para o Girona e desde 2025 tá emprestado para o Grêmio. O Arthur tá de volta, para alegria do torcedor gremista. Outro titular daquela equipe era o Ramiro. Ramiro era aquele típico jogador operário, o cara que todo treinador gosta de ter no time. E depois da boa passagem pelo Grêmio, ele foi vendido para o Corinthians em 2019. No Corinthians não teve tanto sucesso, passou pelos Emirados Árabes, uma passagem apagada pelo Cruzeiro e hoje joga no FC Dallas na Major League Soccer. O grande craque daquela equipe, o rei da América de 2017, era o Luan. Se alguém dissesse em 2017 que a carreira do Luan ia tomar o rumo que tomou, acho que ninguém acreditaria, né? Mas ano após ano o rendimento dele foi caindo, até que em 2020 o Grêmio decidiu vender ele pro Corinthians. No Parque São Jorge, o Luan não recuperou o futebol. Foi emprestado pro Santos para ver se conseguia arrumar alguma coisa, nada. Teve aquele episódio que a torcida do Corinthians pegou o Luan no motel e, pô, episódio de violência, acusaram o Luan de não ser um atleta sério. Enfim, ali a passagem dele pelo Corinthians ficou insustentável. E no fim das contas, em 2023, ele acabou voltando pro Grêmio, pra ver se no lugar onde ele brilhou, ele conseguiria, sei lá, de repente se sentindo bem, se sentindo em casa, recuperar aquilo que ele foi um dia. Treinado pelo treinador que o fez render o melhor futebol da carreira, Renato Gaúcho, mas mesmo assim não deu certo. A passagem do Luan pelo Grêmio acabou no final de 23, no início de 2024 ele é anunciado pelo Vitória, mas fica ali 3, 4 meses, rescinde contrato também e desde então ele tá sem clube. Nunca anunciou uma aposentadoria, mas a gente não sabe se o Luan um dia vai voltar a jogar futebol em algum lugar. Você lembra do Michel, que jogava nesse time do Grêmio? O Michel ficou no tricolor até 2022, quando deixa o time ali no meio da Série B para ir jogar no Operário. Não fica muito tempo no Operário, ele ficou mais de um ano sem clube. E em 2025 o Michel acertou com o São Gonçalo. Agora em 2026 ele vai jogar no Sinop. Outro meio-campista que fazia parte desse elenco campeão da América era o Cícero. O Cícero jogou no Grêmio até 2019, quando deixa o time para ir jogar no Botafogo. No Botafogo fica até 2021 e ali ele se aposenta. Depois disso, continuou morando no Rio de Janeiro, onde ele também já tinha defendido o Fluminense. Cícero teve uma bela carreira, né? Jogando Fluminense, São Paulo, Grêmio, Botafogo. Um cara de time grande. E o Fernandinho, lembra dele? Você lembra que o Fernandinho é campeão da Libertadores? Pois é, no ano seguinte ele já deixou o Grêmio para ir jogar na China. Ficou algum tempo no futebol chinês e em 2023 volta para o Brasil e vai jogar no Retrô, onde ele tá até hoje. Aos 40 anos, o Fernandinho continua em atividade jogando no Retrô. O centroavante titular daquele Grêmio era Lucas Barrios, o paraguaio. Barrios, aquele mesmo, com passagem pelo Borussia Dortmund. Lewandowski foi reserva dele no Borussia Dortmund, que tinha sido campeão na Copa do Brasil pelo Palmeiras, e que em 17 ganha a Libertadores pelo Grêmio, deixa o clube no ano seguinte, e aqui eu nem vou dizer as equipes que ele jogou, porque depois do Grêmio ele ainda defendeu mais 8 equipes durante a carreira entre 2018 e 2024, passando por Chile, Argentina,
e Paraguai, encerrando a carreira dele em 2024 no Sportivo Luquenho. Hoje o Barrios virou treinador e ele treina o mesmo Sportivo Luquenho onde ele se aposentou. Se o Barrios era o centroavante titular, o centroavante reserva era Jael, o Cruel. E esse deixou o Grêmio no início de 2019 para jogar no FC Tóquio. Depois disso passou pelo Matsumoto Yamaga, jogou no Ceará, jogou no Náutico, jogou no Avaí e ainda defendeu o Água Santa. O Jael tá sem clube desde 2024. Mas uma curiosidade sobre ele, ele tem um canal de pesca aqui no YouTube. O nome é Jael, o Cruel. E o nosso último nome aqui desse time do Grêmio campeão da Libertadores, Everton Cebolinha, também uma das grandes promessas daquele time. Cebolinha naquele momento era reserva e ele é vendido para o Benfica em 2020, mas não tem uma passagem tão boa em Portugal e é comprado pelo Flamengo em 2022. Recentemente o nome do Cebolinha foi até especulado no Grêmio, muita gente dizendo que ele poderia voltar em 2026, mas acabou não acontecendo. Quem sabe no futuro, né? Vamos ficar de olho aí. E você lembrava de todos os campeões da América em 2017? Sabia o rumo da carreira de todos eles? Lembra de alguma outra equipe pra gente comentar aqui o que aconteceu com todos os campeões? Deixa aí nos comentários pra gente gravar um outro vídeo. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal, deixa o like que você me ajuda muito, se inscreve no canal para me dar uma força e fica aqui meu grande abraço.